Um bom dia para você, para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam. Que a graça e a paz de Deus esteja, te acompanhe, permaneça na sua vida, no seu dia, em todos os lugares onde Deus te levar. Nada é por acaso, tudo tem plano de Deus, tudo tem propósito de Deus. Então, não acredite, não fale, não confesse por acaso. O acaso não existe. O Senhor, Ele quer que eu e você viva da fé, daquilo que eu quero, eu confesso e vai acontecer. Porque Deus, Ele promete para mim e para você que se vivermos pela fé, nós não seremos envergonhados. Então eu creio. Quando eu confesso a palavra, é o que vai acontecer. É o que eu quero. Então é o plano de Deus. Quando não agrido a palavra, quando não quebro o mandamento, é o plano de Deus para mim. Então eu posso confessar. Deus vai concretizar. O Senhor tem um recado para mim e para você nesta manhã. E este recado, ele está aqui no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, no capítulo 2, perdão. E nós vamos fazer a leitura, no capítulo 1, realmente. É o capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 13. O Senhor, Ele quer ampliar o nosso pensamento. O Senhor, Ele quer acrescentar a nossa fé. É por isso que nós estamos na busca da fé. Nós estamos na busca de conhecer o que é fé. Para que serve a fé? Eu preciso, eu tenho. O Senhor diz para mim que Ele já cresceu. Ele já nos deu uma quantidade de fé. Fé é um fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que fé é a certeza, a convicção das coisas que eu espero. Eu ainda não vi, eu ainda não estou vendo, mas eu espero. E eu continuo confessando todos os dias, mesmo sem ver. E isso vai acontecer. E a Bíblia diz que contra os frutos do Espírito, ou seja, contra a fé, e os outros 8 frutos, não tem lei. Nada pode te parar quando você vive pela fé. Porque Deus, Ele diz, não tem lei. Pode sonhar, pode falar, pode confessar, porque Deus vai cumprir. A palavra do Senhor aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, vai dizer assim para mim e para você. E por causa daquilo que Cristo Jesus também, e por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, a qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito Santo em nós significa que Deus já nos prometeu que Ele garante levar-nos para si mesmo. Este é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Nesta manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você que o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele não foi em vão. Ele foi para me salvar. Ele foi para te salvar. Nós temos muitas dificuldades de crer, né? Deus sabe. É por isso que Ele está nos ensinando a buscar o conhecimento acerca da fé. Porque quando eu e você vivemos pela fé, coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida. É isso que Deus quer que aconteça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aonde o Senhor Jesus nos leva. Ele quer que aconteça coisas sobrenaturais por causa da presença dEle em nós.
Você viu que a palavra diz que o sinal do Espírito Santo no nosso íntimo confirma, quando eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, quando eu creio que Jesus Cristo ele foi crucificado naquela cruz, quando eu creio que até a última gota de sangue do seu corpo caiu-se ali por mim, porque ele foi o Cordeiro sacrificado pelos meus pecados, e nunca mais haverá necessidade de oferecer nenhum novilho, nenhum carneiro, nenhum animal. Nenhum animal mais precisa morrer para que seus pecados sejam perdoados, esquecidos, porque Jesus já fez tudo isso. Então ele está dizendo para mim e para você hoje, nós não podemos viver na dependência emocional de pessoas. Nós não podemos viver fora da presença de Deus. Nós não podemos viver sem crer que Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador, e que ele se entregou por mim e por você. E quando eu creio, Deus ele já me garante a salvação. Mas eu tenho uma vida aqui nessa terra. A Bíblia diz que para muitos é 70, para outros haverá um pouco mais de agonia e viverão mais. Mas estes que viverão mais, se estiverem na presença de Deus, será para o plano perfeito de Deus, que é de glorificar a Ele. Os desobedientes, os rebeldes, estão morrendo antes. Aquele que obedece, aquele que já cumpriu o plano de Deus, são os únicos que estão aptos ao descanso eterno, que é a morte da carne. Mas lembre-se que quando a morte da carne vem, é a salvação da alma que está chegando. Então é por isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, não viva de emoções, não viva de sentimentalismo, viva da razão. Porque ele diz, e por causa daquilo que Jesus Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho, que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo, ou seja, a maneira de ser salvo, que é em Cristo, e no sacrifício que ele fez naquela cruz. E ele continua e diz, que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo. Foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. O Senhor, ele marcou a mim e a você com um selo. Este selo chama-se Jesus Cristo no meu íntimo e no seu íntimo. É Ele que me convence do pecado, é Ele que me convence do erro, é Ele que acrescenta mais na minha fé, para que os meus dias aqui na terra, essa passagem que eu tenho aqui, venha ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso que a palavra ela continua e diz, sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Entenda que a salvação é mais um dos motivos para que louvemos. A salvação que conquistamos através do sacrifício de Jesus na cruz é o motivo para que eu e você louvemos a Deus. O Senhor sabe da nossa dificuldade em dados momentos da nossa incredulidade, mas Ele está dizendo, eu sou teu Pai, eu paguei um preço caríssimo por você, eu me sacrifiquei, agora eu só preciso que você creia, para que você seja salvo. Creia no sacrifício que Jesus Cristo fez,
para redimir-nos, para purificar-nos de todo pecado, levando com Ele todas as nossas dores e enfermidades. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele tem um banquete para mim e para você, e que nós vamos nos assentar na mesa do Rei, juntamente com o Rei dos Reis, que é o nosso Deus. E ali será o dia em que Deus irá nos receber. Ou seja, esse é o grande dia, o dia da salvação. Mas Ele tem para mim e para você bênçãos, milagres, promessas de saúde, promessas de paz, promessa de prosperidade, promessa de felicidade aqui nessa terra. Em meio à guerra, Ele nos dá a paz dEle. Essa paz excede todo o entendimento e nós precisamos tomar posse dela para que a nossa vida seja para glorificar ao Senhor, para que os nossos atos sejam para glorificar ao Senhor. Então creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele está prometendo que através do seu crer, a sua família também vai crer e vai ser salva. A salvação é individual, o crer é individual, mas a bênção de Deus, por causa da sua fé, ela pode ser coletiva. Por quê? Para que outros possam glorificar a Deus através de você. E através dessa glória, a salvação entra na sua casa, na sua família. Não se preocupe com o que estão dizendo. Viva a sua fé em Cristo Jesus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti mais esse dia, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos afazeres, Pai. Toma a frente da nossa vida como todos os dias. Cuida, Senhor, dos Teus filhos. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já planejou para que seja executado de maneira íntegra e fiel, conforme o Teu plano, o Teu querer, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescentadora, esteja na casa, no lar, no trabalho, onde quer que seu filho for, porque haverá laços, haverá armadilhas, mas o Senhor, Pai, é aquele que nos livra de todo laço, é aquele que nos livra do laço do passarinheiro, é aquele que protege-nos com a sua própria mão, ó Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, que a bênção do Senhor esteja em cada um, que tudo aquilo que o Senhor tem no mundo espiritual venha ser liberado para mim e para todos os Teus filhos, Pai, porque eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, porque eu confesso, Pai, que Jesus Cristo é o Cordeiro que perdoa os meus pecados, que me livra, que me livrou, que me tirou do laço, que me limpou, que me purificou e me trouxe para a luz. E me ama, e me amou, e continuará me amando, e assim é para a vida de todos aqueles que creem e que confessam o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. Muito obrigada. Que a bênção do Senhor seja acrescida na nossa vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Ajude outros a acrescentar a sua fé, a confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você confessa, quando você crê, a sua fé é acrescida. E depois que a sua fé é acrescida, as bênçãos de Deus começarão a fluir em todos os lugares da sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.